Olá, eu sou a Caroline Pirozzi, sou psicóloga e hoje eu venho conversar com vocês sobre um tema que é muito importante, que é a paralisia cerebral. Então, hoje eu pretendo conversar com vocês trazendo de uma forma simples, porém com um pouquinho de técnica, para a gente ampliar o nosso olhar e o nosso entendimento sobre a paralisia cerebral, sobre essa condição. E para que vocês saiam daqui com mais vontade de conhecer e se aprofundar os seus conhecimentos, né? Hoje nós vamos falar sobre o que é a paralisia cerebral, as causas, os tipos e os principais desafios, e focando na atuação do psicólogo e da inclusão. Aqui tem um pouquinho sobre mim, sobre como que é o meu trabalho, em qual área que eu costumo atuar. Então, sou psicóloga de atendimentos clínicos, mas também sou psicóloga voltada para reabilitação. Também sou psicóloga em ecoterapia e também realizo atendimentos em grupos. A paralisia cerebral é um termo mais antigo, né? Mas se popularizou muito. Então, sempre que a gente vai falar sobre essa condição, nós acabamos utilizando o termo de paralisia cerebral. Entretanto, o termo mais utilizado no momento, né, na área médica, que a gente tem esse contato, é encefalopatia crônica não evolutiva. Por quê? A paralisia cerebral, a encefalopatia crônica não evolutiva, ela traz a ideia, quando nós falamos de paralisia cerebral, que parou o cérebro. Então, parou de ter resposta, parou de produzir movimentações, parou de ter expressões. Não, esse cérebro ele não teve uma parada, e sim porque a paralisia cerebral ela é voltada para pequenas lesões ou para lesões em uma área do cérebro ou em diversas áreas que nós vamos falar um pouquinho mais para frente. Então, a ideia do termo paralisia foi se modificando, assim como muitos termos e muitas nomenclaturas na área da saúde, e dentro das pesquisas nós vamos atualizando e trazendo algo que está mais condizente, que a gente vai percebendo que tem uma melhor, que traz mais clareza sobre o processo ou sobre a condição, né? A paralisia cerebral, ela não piora com o tempo. Então, é mais um fator aqui para a gente salientar, né? Por isso esse termo de não evolutiva. Não é como alguma doença ou como uma condição degenerativa. Ela não vai agravar com o tempo. Você tem uma lesão e tem os comprometimentos que essa lesão acometeu ali na área. Então, ela atinge principalmente o movimento, postura e a coordenação. Agora vamos para o que é. É um grupo de distúrbios que afeta movimento, postura e coordenação. São causadas por lesões no cérebro em desenvolvimento. Não é progressiva, que eu já falei, né? Que eu tenho uma mania, gente, vocês vão perceber como tenho. Então, uma mania de adiantar o assunto. E aí depois eu faço slide e tá lá na frente que eu já fui falando. E as principais causas são a falta de oxigenação no parto, hipóxia neonatal, toxoplasmose, rubéola, infecção durante a gestação, traumas e acidentes nos primeiros anos de vida. Essas são as principais causas. Claro que há outros fatores que podem acometer durante uma gestação ou até mesmo no parto, que podem trazer esse tipo de condição. Aqui eu vou entrar em uma parte muito tênue, principalmente porque eu sou psicóloga. Então, aqui vai contemplar um campo e uma área de atuação que é a fisioterapia e a terapia ocupacional. A minha intenção
não é invadir essas áreas, porque eu sou uma profissional que trabalha de forma multidisciplinar, principalmente por atuar nessa área que eu falei para vocês. Então, o que eu estou trazendo para vocês é informação dentro da psicologia, por isso que eu não tenho a intenção alguma de aprofundar sobre esses aspectos aqui, e sim trazer de uma forma mais voltada para a psicologia. Entretanto, quando a gente fala de paralisia cerebral, não tem como não passar pelos tipos de paralisia para sinalizar um pouco mais, para salientar, demonstrar um pouco do que a gente está falando de fato. Então, eu peço licença aqui aos fisioterapeutas, aos profissionais de terapia ocupacional, entre outros que têm muito mais propriedade, como os psicomotricistas, que têm muito mais propriedade para falar sobre a parte motora. Eu tenho conhecimento em psicomotricidade, tenho conhecimento sobre os aspectos motores, entretanto, não é a minha especialização e eu não tenho intenção de invadir a área de ninguém. Então, só salientando aqui também, para quê? Não só para os meus colegas da área da saúde, né? Mas para que o, as, os psicólogos, quem está iniciando no campo da psicologia e para os pais, familiares terem essa compreensão de que em alguns momentos as áreas elas se aproximam, mas elas não saem do lugar delas. Nós temos contato, nós entramos em alinhamento com esses outros profissionais e temos que ter essa conversa para a gente conseguir ter uma qualidade melhor no resultado da proposta terapêutica, independente se é do psicólogo, se é do fono, se é da TO, não importa, mas para que esse grupo ele consiga tá ali observando melhor, porque a gente sabe que dependendo do ambiente a pessoa costuma responder um pouco melhor ou não tão melhor assim, tem alguma resistência e assim a gente vai encontrando meios. Então isso também vai casar aqui um pouco do que eu tô falando lá nos aspectos da atuação do psicólogo, tá? Então aqui, e por que eu tô falando tudo isso, né? Porque daqui a pouco eu vou falar alguma coisa de errado, porque não é da minha área, gente, por favor. Vocês. Então vamos lá. Dentro do que eu sei, né? Do que eu sei, do que eu me recordo, por favor, se eu falando besteira, vocês comentem, esclareçam pro pessoal pra gente passar mais qualidade para eles, tá bom? Então aqui, os tipos de paralisia cerebral. Por que eu trouxe isso, né? Vamos primeiro pro slide. Tipos de paralisia cerebral: espástica, músculo rígido e contraído. Atetoide, movimentos involuntários e descoordenados. Atáxica, dificuldades de equilíbrio e coordenação. E a mista é uma combinação de 2 ou mais tipos. Então vamos voltar aqui. Quando a gente fala em uma combinação de 2 ou mais tipos, que é a combinação mista, a gente está falando de lesões em várias áreas do cérebro. Isso significa que ele acometeu, porque quando a gente fala misto, ou que ele acometeu muitas áreas do cérebro, geralmente as pessoas pensam, quando vem essa imagem, né? Olhando para essa imagem, pode passar a impressão de que foi no cérebro todo. Então ele parou o cérebro todo. Não, ele tem pequenas lesões ou fissuras em diversas áreas desse cérebro. Por isso que ele demonstra dessa forma, tá? Da amista. E nós temos aqui a quadriplegia, que eu espero que eu não tenha falado errado, porque às vezes eu falo os nomes errados, pra variar. Ela se manifesta
se refere ao movimento de todas as 4 extremidades. Então, aqui, o paciente, ele não vai ter a movimentação do pescoço para baixo, tá? Fica mais comprometido de ter significa que ele não tem a sensação nenhuma? Não necessariamente. Pode ter algumas percepções ou alguma sensação, depende de como foi essa lesão, mas ele não tem a movimentação, a coordenação desses movimentos, a autonomia sobre esses membros. Não quer dizer que ele não sinta quente e frio, tá? Mas tudo isso depende muito do quadro. Depende muito de pessoa para pessoa e de como foi essa lesão. Displegia se refere ao envolvimento das extremidades inferiores, principalmente as pernas. Monoplegia se refere a movimentos de um segmento superior ou inferior, uma das pernas. E hemiplegia se refere ao movimento de um lado do corpo, podendo ser o direito ou o esquerdo. E aqui, a espástica é um músculo rígido e contraído. Ele pode estar rígido e contraído, ou ele também pode ter a movimentação de espástica, mas com uma amplitude. Então, dependendo de como é a resposta, e por que eu estou entrando nisso? Porque às vezes o aspecto emocional contribui para que o paciente ele tenha essa movimentação, ou de ampliar, mas com essa rigidez de movimento, ou de ter essa contração, de segurar ainda mais, de prender ainda mais se ele estiver com medo, ou se ele quiser sinalizar algo. Então, o aspecto emocional contribui para que esse movimento ele se intensifique. Isso também se caracteriza para os outros. A tetoide, a táxica, esse desequilíbrio, essa dificuldade de equilíbrio e coordenação, ele não ter, a pessoa geralmente vai manifestar, o paciente geralmente manifesta uma desordem ao andar, né? Então, é muita movimentação e é uma dificuldade de ter o equilíbrio do corpo e também de coordenar esse andar. Mas ele consegue exercer. Não são todos, depende de caso para caso, mas de como vai ser essa marcha, né? Esse andar. Geralmente esse andar, ele é um andar muito descoordenado, descompensado em alguns momentos, mas ele consegue exercer ali. Claro, de caso para caso, e aí vai os outros aspectos das pessoas correspondentes à área, né? TO e fisioterapia. Aqui, a táxica mista, a tetoide, movimentos involuntários e descoordenados. Foi o que eu falei, dificuldades. Movimentos involuntários e descoordenados. Então, aqui, o que ocorre? O paciente, ele tem várias movimentações com um dos membros superiores ou com os 2 membros superiores, ou às vezes movimentação de cabeça ou da perna. E por que eu estou trazendo? Para sinalizar que nós temos que entender como que é a movimentação desse paciente, como é essa pessoa em si, para compreender também o quadro. Por isso eu trouxe essas informações, compreendendo o quadro, porque senão entramos no aspecto de uma estimulação. Estou dando uma estimulação tátil, de segurar, de pegar uma bolinha, não tenho bolinha, mas vamos supor que fosse a bolinha, de pegar uma bolinha e sentir a textura, sentir essa textura. E
acreditar ou não saber, né, que ele vai ter uma resposta motora frente a isso, ou ele já tem essa resposta de apreensão muito forte, mas isso é decorrente do quadro e não necessariamente da estimulação. Então, por isso eu também trouxe para salientar, né, mostrar que tem essa diferença, né? Esses movimentos involuntários, eles podem acontecer e eles podem estar acontecendo por uma reação, assim como eu comentei anteriormente, emocional. Então, às vezes, quanto mais ansioso, quanto mais desconfortável ele está, mais movimentação ele tem. Ou quanto mais animado ele se sentiu, mais movimentação ele tem. Porque esse corpo está se comunicando, está se movimentando e o aspecto emocional também está ali no meio. Espástica, músculo rígido e contraído. Ok, acredito que eu falei de todos ali. Então, essas imagens, elas estão correspondendo ao que a gente falou aqui, tá bom? Quem é da fisioterapia, TO, se estiver errado, por favor, tá? Escrevam aqui embaixo pra gente ter essa troca e passar um conhecimento com mais qualidade pro pessoal, tá bom? E a deficiência, eu trouxe essa frase que eu encontrei na internet, que eu achei muito interessante. A deficiência, ela estabelece limites, mas não incapacidades. Por quê? E eu vou voltar no outro slide. Lembra que a gente estava conversando aqui sobre são lesões. Não significa que esse cérebro parou. Não significa que eu não vou ter resposta. Mas essas respostas, elas podem ser sutis. Podem ser movimentações muito pequenas, às vezes apenas do olhar, ou um sinalizar com a cabeça. Existe uma dificuldade de controle de tronco, ou até dessa movimentação do tronco. E conforme tem esses comprometimentos físicos, em alguns momentos pode parecer que a gente não tem mais resposta, mas não deixamos de ter resposta. Essa resposta ela é diferente, ela é mais sutil. Então, nós precisamos conhecer essa pessoa e estar aberto para o entendimento de que nem sempre a resposta vem do jeito que a gente gostaria ou como a gente estava esperando. Às vezes vem com um pequeno sinalzinho no dedo, com movimentar um pouco as mãos. E isso é de forma sutil. Em alguns momentos essa movimentação ela vem de uma forma mais voltada aqui, ó, para a tetoide, movimento involuntário e descoordenado. Por favor, não tô querendo parar, mas por quê? Porque às vezes ainda não tem essa movimentação e essa pessoa ela vai ampliando conforme o trabalho, né? E isso eu estou dizendo de acordo e com muito cuidado, porque não são todos os casos assim. E na área da saúde a gente tem um campo muito grande de variações. Por quê? Porque nós somos únicos. E isso é maravilhoso. Mas também exige com que nós busquemos entender ainda mais sobre o indivíduo, como é essa pessoa, como é essa personalidade, como que é essa família, para depois a gente ir pegando mais dessa parte técnica. E olha que aqui eu tô trazendo para vocês, porque não tem como eu falar de paralisia cerebral sem citar os tipos de paralisia ou sem informar um pouco sobre isso. Porque a parte emocional também influencia no que? Na nossa movimentação. Claro que isso vai corresponder um pouco mais lá pra frente. Eu tô acabando adiantando um pouco a situação aqui. Mas o que que acontece? Vamos voltar aqui que agora eu me empolguei com o negócio. Não tem como não falar de paralisia cerebral e não trazer as áreas de lesões. Então, cada área lesionada, se teve uma lesão na parte frontal, essa pessoa, ela não vai ter respostas lógicas? Não necessariamente.
porque às vezes está lesionado nessa área, mas não exatamente impede que ela traga respostas ali. E com um trabalho de estimulação, e isso é um trabalho de uma equipe multi e com várias terapias, essa resposta ela pode vir um pouco mais consistente com o tempo, tá? É tudo a longo prazo. A gente não pode esperar para tudo praticamente na vida, né? Mas bem que a gente gostaria que fosse mais rápido. Só que existe uma coisa que é o tempo. O tempo pessoal não é o tempo cronológico. O tempo das emoções não é um tempo cronológico. E o nosso corpo, apesar de ter um lado voltado para respostas de acordo com o tempo, com idade, em alguns momentos ele não vai corresponder do jeito que você queria. Em alguns momentos a gente não vai perder calorias ali em 2 semanas do que acometeu de um mês. Entende? Então, existe uma diferença do que nós esperamos para a resposta que está sendo dada. Então, o que nós precisamos ter cuidado é com a nossa expectativa. Porque senão deixamos de também conseguir mostrar para essa pessoa, para esse nosso ente querido, para essa pessoa que a gente acompanha numa escola ou que faz um trabalho terapêutico, que ela tá dando resposta. Porque se a gente vai para academia e nunca vê resultado de nada, o que geralmente acontece é a gente perder o entusiasmo de estar indo ali, é perder a motivação, é desacreditar na minha resposta, é desacreditar no meu potencial. E aqui não é desacreditar, aqui é reconhecer que sim, você está dando resposta ou não, nesse momento você não está me dando resposta, mas você não está me dando resposta ou eu não estou conseguindo perceber a resposta que você está emitindo. E nós vamos alinhar isso. Então, é uma conversa entre equipe e em alguns momentos, aí vem a parte da psicologia, aí vem o atendimento, trazendo aos poucos para esse paciente que, olha, aquela atividade ali não deu muito certo. Mas eu tenho certeza que essa aqui você vai conseguir desempenhar maravilhosamente bem, porque eu já vi que você faz tal coisa. Então você traz um pouco da sua empolgação também para esse atendimento. Você traz mais movimentação para esse paciente, para que ele também comece a ver. Ou você também pode ir sinalizando para ele, olha, quando você vir aqui, a gente mal conversava. Você nem olhava para mim direito. Agora eu estou vendo que você está com esses seus olhos bem abertos. Então, vamos lá, olha só, você gosta dessas cores, você vai puxando esse atendimento e vai sinalizando que você percebeu como que ele correspondeu para você, que antes ele estava com os olhos fechados, mas aí você também tem que entender o quadro, se isso estava envolvido alguma medicação, se esse paciente estava sonolento por algum outro motivo, ou se ele não estava nada sonolento, não tinha nada e ele não queria tanto contato com você no dia, e foi o jeito que ele encontrou de ter um distanciamento ali. Então vamos seguir, né? Porque eu já falei mais do que. Então, por esse motivo eu trouxe essa frase, que ela não estabelece limites. Muitas vezes nós acreditamos nesse limite. Isso na vida. Então, assim, às vezes nós acreditamos que temos uma limitação para falar em público. E realmente você tem uma limitação, mas será que ela é do tamanho que você tá achando? Porque existe um medo muito grande em volta disso, porque tem crenças limitantes no meio disso. Então, é esse aspecto de trabalhar o que realmente eu tenho uma dificuldade e o que realmente eu aprendi a acreditar, e isso foi se consolidando
para que hoje eu não consiga corresponder da forma que eu gostaria, se isso é algo que você se identifica. E aqui para a gente ir também encontrando a parte da terapia ocupacional, é maravilhosa, porque a terapia ocupacional vem trabalhando de acordo com o que esse paciente, o que esse nosso ente querido, ele consegue trazer ali de movimentação. Então, as adaptações em colher, as adaptações para lápis em sala, é uma graciosidade. Fora outros recursos que a terapia ocupacional tem aí, que é imenso, né? E a fisioterapia também. Então, aqui, esses são os dois principais que eu estou citando, porque eu estou olhando nesse momento mais para a parte motora. Entretanto, existe a psicopedagogia, existe também a parte de hidroterapia, ecoterapia, entre tantos outros, fonoaudiologia. Então, né, são uma gama muito grande de profissionais que vão auxiliando no desenvolvimento desse paciente. E seguindo. Os principais desafios: dificuldade motora, que é o que a gente já vem conversando aqui há um tempo, a comunicação, nem todos têm fala clara, a maioria não tem, pelo menos vou falar aqui dos casos que eu já vi em literatura e também presencialmente, há uma dificuldade de comunicação, tá? Não dá para generalizar, depende de caso para caso, mas existe essa dificuldade, né, em articular talvez essas palavras, em como colocar esse som. Então, é um trabalho voltado com a fonoaudiologia, às vezes para essa estimulação, a parte de deglutição, e eu esqueci um termo agora aqui, mas que é muito bonito, exercício orofacial e tudo mais, que a fono trabalha, mas que também pode existir a necessidade ou ser interessante para o paciente iniciar com uma comunicação alternativa. Significa que não vai ser estimulado a fala? Não. Significa que a gente vai encontrar uma forma de comunicação com ele, porque nada melhor do que a gente se sentir compreendido, entendido, falar o que a gente precisa de água, falar que a gente precisa que você quer uma outra roupa, ou qual comida que você gosta. Então, poder sinalizar isso, mesmo que seja pela comunicação alternativa, que é muito importante, vai ser fundamental. Para quê? Para que ele sinta o quê? Existente, fazendo parte, alguém importante. Porque você está considerando essa pessoa, você está considerando os gostos dela e ela está conseguindo transmitir isso. Condições associadas: convulsões, problemas respiratórios e alimentares. Então, envolve a parte da fonoaudiologia, mais uma vez, e os aspectos respiratórios também. Convulsões ocorrem porque há um processo sináptico que ocorre de forma desordenada em alguns momentos. Então, muitos... É uma condição da paralisia cerebral estar integrado nesse quadro. Tem uma necessidade de suporte contínuo e um impacto emocional nas famílias, exatamente porque um ente querido, é um paciente, é um ente querido que precisa desse suporte constante. E é um suporte que a gente precisa ir salientando as evoluções. Então, a gente precisa ir mostrando essas evoluções, porque senão essa família também vai ficando desesperançosa em alguns momentos, descrente do processo, ou de que essa pessoa está dando um retorno. Então, é importante isso, é importante o trabalho para que esses familiares continuem, principalmente as mães, continuem tendo
o trabalho delas, o trabalho deles, para que eles continuem tendo uma vida social, né? Porque existe, infelizmente, limitações de estruturas, de portas, de calçadas para você sair com os cadeirantes, para você sair com pessoas que estão nessa condição. Então, acaba limitando, porque é um processo que essa família tem que pensar em N aspectos para chegar até o lugar ou para conseguir continuar nesse lugar, e dependendo de como é a resposta desse ente querido, dessa pessoa que tá ali com eles. Então, existe uma necessidade emocional, uma exigência emocional dos familiares que é muito grande, né? Então é algo que a gente está ali dando um suporte, e também é recomendado que os familiares tenham um acompanhamento psicológico, porque a pessoa que cuida também precisa ser cuidada, senão não tem como a gente continuar cuidando. E a atuação do psicólogo, vamos lá. Geralmente o psicólogo está atuando aqui, de uma forma interdisciplinar ou multidisciplinar, né? Então, o que vem a ser isso? Então, aqui a atuação do psicólogo geralmente acontece de forma multidisciplinar. Então, nós estamos trabalhando com diversas áreas, ou em uma clínica, ou mesmo que não seja na mesma clínica, todos esses profissionais juntos, esses profissionais se comunicam sobre o atendimento dessa pessoa. E com esses familiares também vão passando as orientações ali. O psicólogo faz o papel de estar dentro dessa equipe. Não vou dizer que intermediando, mas mantendo essa comunicação ativa, essa troca de informações sobre o quadro, sobre, vamos dizer aqui, sobre o CID, tá? E não sobre o que a família traz. O que é pessoal, o que é mais numa estrutura que às vezes nem sempre ocorre de ser em estrutura de sete, a pessoa, os familiares vêm, conversa cinco minutinhos com você na entrada e não precisa nem falar muita coisa, mas às vezes fala uma coisa crucial, mas é uma coisa muito dela, né? Da mãe ou do pai, de às vezes não tá tão bem, de às vezes tá, enfim, passando por uma situação complicada ali. Isso é nosso. Isso fica com a gente, e a não ser que, e isso também é comunicado, a não ser que seja algo muito importante e necessário de ser passado para a equipe de forma geral e integral, porque vai influenciar de uma forma positiva ou de uma forma com que as respostas desse paciente apresentem uma redução. Então aí nós conversamos com esse familiar de uma forma mais sentar, conversar bonitinho em sede terapêutico, falar, olha, essa informação que você me passou né, compromete ou acontece de tal forma, então estamos vendo a necessidade de passar para a equipe. O que você acha? Você gostaria de passar dessa forma? Você passaria essa informação? Quer que eu esteja junto para a gente reunir a equipe e conversar sobre isso? E ali você vai, dentro do contexto psicológico, porque aqui os psicólogos sabem, a gente vai conduzir isso, entende? Então, é isso que eu queria passar um pouco para vocês sobre esse contexto. Então, é da parte da psicologia também a estimulação sensorial cognitiva. É a mesma forma de estimulação da TO ou de fisioterapia? De forma alguma. Existe o psicólogo. Então, é diferente porque é voltado, geralmente nós estamos, assim como eu estou, com conhecimento mais para psicomotricidade, para a parte de análise do comportamento,
de estimulação sensorial e também ecoterapia. Então tem outros conhecimentos junto com esse psicólogo para fazer essa estimulação. Então, essa estimulação sensorial, mais voltada muito mais para esses aspectos de autoestima, voltadas para como que essa pessoa está conseguindo manter essa resposta comigo. Então, a gente trabalha às vezes com condicionamento. Então, também vai entrar aí nos aspectos que às vezes a gente consegue ter junto com a fonoaudiologia, que é manter essa comunicação, tá conseguindo ter comunicação, se manter ativo e buscando interação desse ambiente com outras pessoas, o que ele aprendeu na fono, ele consegue passar aqui pra gente. Então, tudo isso também vai sendo trabalhado na parte da psicologia. Claro que aí há N aspectos, e dependendo do paciente, né? Dependendo. É que eu não queria usar o termo paciente, por isso que eu fiz essa cara. Mas dependendo do atendimento, do caso, exatamente. Dependendo do caso, aí nós vamos estruturar. Por quê? Porque é individualizado. Não tem receita de bolo. Tem que saber o que acomete, qual é o CID, qual é a condição fisiológica, e qual é a equipe que tá. E aí a gente vai se conversando e trabalhando, e você vai desenvolver a sua parte da psicologia para traçar um plano para esse paciente, para esse atendimento, que tem que estar integrado as partes da emoção, ela vai estar ali, de trazer quem é essa pessoa, como que é a personalidade. Então, tudo isso é do campo da psicologia, tudo isso está na condição de psique. Então, nós também estamos com a família, nós também damos esse apoio à família, mas esse paciente, ele continua falando comigo, esse paciente, ele continua me respondendo. E é isso que eu quero sinalizar para todo mundo. Então, para os pais, para os terapeutas que começaram agora a fazer os atendimentos voltado para as pessoas que têm essa condição da paralisia cerebral. Então, observem, conheçam. Antes de tudo, é o que a gente escuta no comecinho da faculdade, pelo menos eu escutei, que é conheça seu paciente, conheça essa pessoa, esteja aberto para falar com ele. E a partir disso, você vai colocando a técnica, a partir disso você vai encontrando o caminho. Então é muito sobre estar aberto para conhecer e para ver se ele também está aberto a te conhecer, porque também tem que ter essa resposta do outro lado. Às vezes ele não gostou tanto assim, não tem o que fazer do seu estilo. E tá tudo bem, porque nós temos mais psicólogos para isso. E aí vai de encontrar também um psicólogo, um terapeuta, que ambos consigam fazer a vinculação, né? Não é só falar assim, o profissional tem que vincular com o paciente. Vinculação é ambas as partes. Às vezes você consegue uma vinculação, mesmo que a pessoa não esteja assim, nossa, sou fã, porque não precisa. Mas não é algo tão duradouro. Às vezes a parte da fisioterapia consegue informações. Vocês acreditam nisso? Acredito que a psicologia vai saber depois. Por quê? Porque conhece há muito mais tempo, porque às vezes foi a primeira pessoa que iniciou o tratamento. Então, estejam abertos a isso. Não é uma coisa que a gente tem que arrancar das pessoas, assim, as informações. É processo. Psicologia é gradativa, é processo, é entendimento e tem que ser leve. Tem que ser leve, gente. Tem que ser legal, tem que ser tranquilo. E aos poucos. E cada dia é único. Nem sempre a gente consegue as respostas e nós também nem sempre estamos no dia mais up da nossa vida e o importante é usar a técnica. O importante é estar lá. O importante é ser outra alma humana conversando com outra alma humana e é estar aberto.
para esses atendimentos. Então, aqui nós temos a parte de estimulação cognitiva motora com foco potencial individual, apoio emocional à família e à pessoa, atuação em equipe multidisciplinar. Trouxe aqui algumas imagens, lembrando dos profissionais de musicoterapia. Aqui também, aí você fala, mas é psicopedagogia, mas é TO, mas pode ser psicólogo com conhecimento em psicomotricidade, pode ser um psicomotricista, ou pode ser a gente aqui fazendo ai gente, esqueci o nome. Atividade externa, então trabalhando habilidades de comunicação social e tudo mais. Então, é um pouco disso que eu gostaria de passar para vocês. E inclusão. Entender a paralisia cerebral é o primeiro passo para oferecer cuidado com qualidade e empatia. Juntos, podemos promover a inclusão, autonomia e bem-estar. Processo de inclusão, a gente geralmente pensa em escola, né? Porque escola a gente fala muito de inclusão. A escola é uma escola inclusiva, ou existe inclusão nessa escola. Mas a inclusão é algo que deve acontecer independente se é no ambiente escolar ou não. É social. Então, quanto mais a gente tem conhecimento sobre condições, sobre transtornos, sobre síndromes, mais a gente vai tendo compreensão de ter respeito com o espaço do outro e que isso não implica em perder o meu espaço, e sim que essa pessoa responde de uma outra forma, apenas. Então, conseguir dar esse espaço também, para que socialmente a gente pudesse ter mais estrutura, né? Mais estrutura para poder passear por aí, para poder frequentar os eventos. Alguns eventos de música são bem estruturados, são voltados para isso, ao redor do evento. Porque para você chegar até o evento, claro, Carol, mas não dá para colocar isso em pauta porque você não sabe a região que a pessoa mora. Mas, né, quanto mais a gente pensar na possibilidade de ser inclusivos, de ter portas com entradas maiores, os elevadores hoje depende do prédio, se é um prédio mais antigo, às vezes não tem essa entrada no elevador. Então, a inclusão, ela está nos detalhes. E às vezes não é o detalhe físico, estrutural. Às vezes é de como eu converso com essa pessoa, às vezes é de como que a gente consegue se aproximar no restaurante. E é isso. São pequenos detalhes. De perguntar para ela, mas ela não vai me responder. Mas você pode perguntar: o que você quer pro lanche hoje? Você prefere tal ou tal coisa? Mas ela não vai responder, Caroline. Tenta. Porque você está olhando para ela. Você está conversando com essa pessoa. Você quer saber dela. Não é o pai da mãe. Aí o pai e a mãe vai responder. A gente não faz com criança. Ai, meu Deus, não sei nem se esse exemplo é bom. Mas a gente não faz isso com criança que tá aprendendo a falar. Ai, o que você quer? Você não considerou, não olhou, não falou? Quem responde não é o pai e a mãe? Por que a gente não pode fazer isso só porque ele tá com uma dificuldade de fala? Ou às vezes é uma oportunidade para que ele comece a mostrar que ele consegue sinalizar numa comunicação alternativa. Mas se eu não der a possibilidade, eu não vou saber se tem resposta. E às vezes é um pouco de abrir, de ampliar esse campo e de a gente olhar com esse cuidado e inclusão. Claro que há dias e dias para todo mundo. Então, estejam abertos. Eu espero que eu tenha conseguido passar as informações aqui de uma forma simples. E qualquer dúvida eu estou à disposição. Eu vou deixar no link abaixo um e-book para vocês sobre
o que a gente conversou hoje. E a gente se fala num próximo vídeo. E sigam, compartilham e até mais.